Uma outra forma de representar a equação de uma reta, além da equação vetorial, das equações paramétricas e da equação simétrica, é a chamada equação reduzida de uma reta. Então, as equações reduzidas de uma reta elas podem ser reduzidas na variável x, né, e para obter esse caso, nós isolamos o y e o z em função de x nas equações simétricas. Reduzida na variável y, então para obtê-las basta isolar o x e o z em função de y nas equações simétricas. E reduzida na variável z. Para obtê-las basta isolar o x e y em função de z nas equações simétricas. Vejamos então um exemplo de como obter as equações reduzidas de uma reta. Dada essa equação de reta, x mais 3 sobre menos 1, x menos 1 sobre 1, z igual a 5. Determine as equações reduzidas na variável x. Então, como é que nós vamos determinar essas equações reduzidas na variável x? Bom, então nós vamos pegar lá. Primeiro iguala aqui a fração do x com a fração do y. Multiplica cruzado e isola o y em função de x. Tá? Então, quando a gente fala na variável x, quer dizer que o z e o y eles devem ficar em função do x. Fazendo a mesma coisa com o z, percebam que o z também ficou em função de x. Muito bem, então as equações reduzidas em x, elas seriam y igual a menos x menos 2 e z igual a menos 5x menos 15. E aí nosso exemplo está demonstrado. O vetor diretor dessa reta ele seria 1 menos 1 e menos 5. Porque a equação reduzida na variável x ela teria essa linha que ela não aparece, x igual a x. E aí, para você encontrar o vetor diretor de R, você vai pegar o quê? Os coeficientes de x. Então, aqui nós temos o quê? 1. Na segunda linha, menos 1. E na terceira linha, menos 2. Menos 5, aliás. Então, esse daqui é o vetor diretor da nossa reta. Ok? Não tem dificuldades aí para representar o vetor diretor. Dando sequência ao nosso estudo das retas, vamos falar um pouquinho sobre o ângulo formado por duas retas. Conforme já vimos, as retas que têm direção dos seus vetores diretores, portanto, o ângulo formado por duas retas é o mesmo ângulo formado pelos seus vetores diretores. Então, basta conhecer o ângulo entre os vetores diretores que você automaticamente conhecerá o ângulo formado por duas retas. Okay? Lembrando que o cosseno do ângulo entre o vetor diretor VR e VS é dado por essa fórmula. Né? Que seria o módulo do produto escalar de VR e VS dividido pelo produto entre os módulos. Note que, para cada obtenção do ângulo θ, o que nós fazemos? Do produto escalar de VR e VS, né, isso aconteceu porque, diferentemente do ângulo entre esses vetores, o ângulo entre duas retas que nos interessa está sempre entre 0 e 90. Okay? Então, o ângulo entre duas retas que nos interessa, que nós vamos estudar aqui, será considerado sempre entre 0 e 90. Vejamos então uma aplicação dessas ideias, um exemplo de aplicação. Determine o ângulo θ entre as retas R e S.
Ora, das equações R e S, tiramos os vetores diretores de cada uma delas. O VR é menos 2, 0, 5. E o VS seria o quê? Menos 2, 0. Esse aqui é o VR. E o VS seria, nós vamos colocar assim, ó. Essa daqui não está na forma simétrica, ok? Então aqui x é igual a menos 3. Então quer dizer, não tem coordenada aqui para o vetor, então vale 0. Aqui a coordenada do vetor vale 2 e aqui a coordenada vale menos 3. Logo, substituindo isso daqui, dando o produto escalar em cima e o produto embaixo, o que nós temos? Temos como resultado menos 15 sobre raiz de 29 vezes raiz de 13. Ora, então quer dizer que o θ é igual ao arquicosseno de 15 por raiz de 377. Ok? E aí você encontra o ângulo entre as duas retas, R e S.